Sejam bem-vindos ao canal TecnoUp, o canal para quem gosta de tecnologia. E primeiramente, um feliz 2026. E hoje eu quero dar continuidade para vocês no vídeo anterior que eu fiz, já faz umas 2 semanas, sobre aquele aumento lá, aquele ganho de 80%, né, que a Microsoft lançou primeiramente ali para o Windows Server, mas o pessoal testou em Windows 11 e diz que teve um ganho de performance do SSD. Teve muito questionamento naquele vídeo anterior, pessoas falando que eu não fiz teste, que eu não testei, não fiz benchmark, enfim, e também gente perguntando como que fazia para desfazer isso, né, caso não quisesse voltar, retornar. Então hoje eu vou mostrar tudo isso para vocês e vou mostrar uma outra matéria aqui que para mim parece que está fazendo mais sentido até, que ele mostra uma outra forma, e que essa forma aí, que também é inserindo alguns registros no Windows. No meu caso aqui, eu notei algumas diferenças visuais aqui, vou mostrar isso para vocês também, e vou também fazer o teste aqui, né, para vocês de benchmark ali, para a gente ver se realmente vai ter um ganho aí de performance. No vídeo anterior, né, o pessoal me criticou bastante ali, mas o vídeo anterior foi mais um vídeo aí de noticiando aquela matéria, né, que tinha sido recém-lançada, enfim, o pessoal testando, que eu falei que eu ia aplicar no meu computador, apliquei aqui no meu computador. Mas eu depois disso aí, já tirei alguns dias de férias e tal, então meu computador ficou bastante tempo desligado. Eu não acabei testando muito, mas eu não notei assim uma diferença, não notei um real ganho assim. Eu não fiz teste de benchmark, nada, mas não notei um real ganho, nada. Até porque o meu computador ele já é um computador relativamente rápido, né? Então pode ser que, né, você vai notar performance talvez em computadores aí um pouco mais lento, né? Mas no meu caso aqui realmente não notei, tá? Mas agora eu vou aplicar então esses outros, né, registros aqui, vou mostrar para vocês a diferença que dá. Eu já fiz isso até, um teste aqui para ver se dava certo, desfiz, né? E agora eu vou refazer de novo. E a gente vai ver que se vai ter realmente algum ganho de performance, tá? Então, essa notícia aqui, ela saiu no dia 22/12/2025 no site Notebook Check, tá? E tá aqui, dica para velocidades, né, mais altas, tá? Basta inserir 3 entradas no registro para que o Windows 11 utilize drive NVMe nativo, introduzido recentemente com a atualização do Windows Service 2025, né? O que pode aumentar significativamente o desempenho do SSD, como acabamos de testar. Então eles fizeram alguns testes aqui e notaram então um aumento aí de performance, tá? Quem não se importa com um pequeno risco pode atingir taxas de transferência de dados até 45% maiores sem custo algum, tá? E eu também no vídeo anterior, né, falei para vocês assim que eu ia aplicar aqui no meu, mas assim, é algo que quando a gente mexe registro do Windows, eu não posso ser leviano também, falar não faça, não vai dar problema nenhum, porque a gente sabe que qualquer alteração que a gente faz, principalmente registro do Windows, pode dar algum problema no computador, né? Eu não tinha feito, não tinha como afirmar se ia dar problema ou não, fiz no meu, não deu problema nenhum. Fiz também essas entradas aqui que eu vou mostrar para vocês, também não deu problema nenhum, mas a gente não pode ser leviano e em falar, né, que, enfim, né, eu não vou dizer para vocês que não vai ter algum problema do computador, pode ser que ocorra, tá? Ele mesmo diz aqui, olha, aqui, ó, nesse site aqui, ó, primeiramente um aviso importante: modificar o registro em um dispositivo Windows pode levar à perda de dados e outros problemas, podendo até mesmo impedir a inicialização do Windows, especialmente porque essa modificação não foi oficialmente aprovada pela Microsoft. No mínimo, é necessário fazer um backup completo antes de tentar esse procedimento. Recomendo também criar uma imagem de backup do sistema para maior segurança. Pessoalmente, não notei nenhum problema, mas a possibilidade de problemas não pode ser completamente descartada. Portanto, considere cuidadosamente esses riscos antes de prosseguir, né? Então, tá dado o recado aqui, aí fica por sua conta e risco. Como eu disse assim, ele fez aqui, né, rapaz, esse Alexander Fagotti fez aqui no computador dele, não teve problema. Eu fiz no meu aqui também, não tive problema, depois desfiz e tal, não tive problema nenhum. E vamos lá então. Galera, então o que acontece aqui? Aqui a gente vai incluir 3 registros agora. Eu tinha mostrado para vocês ali anteriormente, né,
que é daquele site, aquela matéria lá, aquela da Microsoft, lá do Windows 11, e eles incluíram apenas uma linha aqui, né, de registro, tá? E aquela linha lá, eu olhei aqui no meu computador, né, até eu fui lá em gerenciador aqui, ó, aqui em gerenciador de dispositivos, e eu tinha ido nessa opção aqui de controladores de armazenamento e notei que aqui estava como controlador padrão NVMe Express, mas estava fazendo aquilo rapidamente e nem vi. Isso aqui já, pelo menos no meu computador, antes mesmo de eu fazer aquele procedimento, ele já estava como controlador padrão aqui NVMe, né? Porém, aqui agora a gente vai ver uma diferença, porque aqui vai estar a diferença, olha aqui, em unidades de disco, no meu caso aqui, vejo que eu tenho o Kingston, né, que esse aqui é um SSD de 500 GB NVMe, que está como principal aqui no meu computador, e eu tenho mais 2 HDs, tá, mecânicos aqui, que eu uso para backup, né, então a gente não vai mexer nesses dois, mas vocês vão ver agora uma diferença, que o que vai acontecer, esse Kingston, ele vai sair dessa unidade de disco, e vai aparecer aqui uma outra categoria, tá? Que ele vai ficar enquadrado e eu vou mostrar para vocês. Isso vai acontecer depois, então, de a gente inserir esses registros, tá? Agora, notem aqui, eu fiz aqui, né? Medi aqui o benchmark antes de fazer todos os procedimentos, tá? Fiz 2 vezes, até salvei aqui as imagens, tá? Fiz 2 testes antes, eles deu uma pequena diferença, depois eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Mas esse foi o último teste, então, o segundo teste que eu fiz. Utilizei esse software que é o AS SSD Benchmark, que é o mesmo software que o rapaz utilizou aqui para fazer os testes, né? Existe um outro, o Crystal, enfim, aí fica ao seu critério, né? Qual software de benchmark você vai usar. Esse aqui eu vou até deixar para vocês aqui o link aqui na descrição, para você, caso você queira fazer download dele e tal. Mas é bem simples, você vai lá, baixa ele só executa, não precisa instalar, né? Só vem ó, aqui, ó. Executo, esse aqui ele já abre sem instalação nenhuma, e aí eu faço o start aqui, né? Só clico aqui, ó, start, e ele começa então a iniciar os testes, ó, de gravação e leitura. Obviamente esses resultados eles não dão sempre o mesmo, né? Quando você faz, depende muito ali do momento ali do computador. Então no momento que eu faço uma leitura, eles dão uma pontuação, depois faço outra, ele dá outra pontuação, né? Eu fiz 2 testes antes aí da gente fazer essa inserção dos registros, tá? Então vou cancelar aqui, abortar, e vamos fechar aqui. Então vamos lá para a parte ali de inserir o registro. Então o que eu faço? Eu venho aqui, né? Copio esses registros aqui. Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, caso você queira, né, para facilitar para você. Você vai simplesmente copiar esses registros, botão direito copiar. Aí você vai digitar aqui PowerShell, né? Vai aparecer aqui, ó, Windows PowerShell. Você vai clicar com o botão direito e vai executar como administrador, senão não vai dar certo, né? E aqui você vai colar, né? Botão direito aqui, ele vai colar e vai dar um Enter. Só que antes desse dar o Enter, eu quero mostrar para vocês o que isso aqui faz, tá? Então vamos entrar aqui agora nesse editor de registros, né? Que muita gente ficou em dúvida aí no último vídeo, por isso que eu quero mostrar agora bem detalhado. Se a gente seguir aqui o que diz, ó, HK, Local Machine, System, tá? Quando você abrir aqui, ele vai abrir fechado assim. Então você vai aqui, ó, só vai seguir aqui, ó, HK, Local Machine, aí vai abrir essa pasta aqui, System. Aí vai abrir essa aqui, Current Control 7, aí vai abrir a pasta Policies, aí vai abrir a pasta Microsoft e vai abrir essa pasta aqui, Feature Management, e vai nessa aqui, Override. Agora notem que aqui na pasta Overrides só tem esse padrão aqui, esse registro aqui, não tem mais nada, né? Só que a partir do momento agora que eu der um Enter, ó lá, dei o Enter, e ele deu aqui, ó, a operação foi incluída com êxito, então ele incluiu agora essas 3 chaves de registro. Isso aqui eu poderia fazer manualmente e tal, tá? Mas dessa forma aqui que eu mostrei para vocês, ele faz uma forma mais prática, né? Pelo PowerShell. Agora vamos apertar aqui o F5 e notem que ele incluiu então aqui a chave, ó, 15, 69, 65, 516. Era para ter incluído as 3 aqui, ó, essa 18 e a 73, tá? Na última vez que eu fiz, ele incluiu. Não sei porque agora, até tudo no F5 ele não incluiu. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colar de novo.
Vamos colar, vamos dar um Enter. Deixa eu ver agora aqui, F5. Agora incluiu aqui, eu não sei o que deu, tá? Talvez foi algum erro aqui, mas você confere, porque ele vai ter que incluir esses três entradas de registro, tá? É só ver pela numeração aqui, ó. 73529102, ó, tá aqui, né? A 1853 tá aqui e a 1569 5516 tá aqui. Então agora incluiu as três, tá? Perfeitamente. Agora o que eu vou ter que fazer? Agora a gente vai simplesmente reiniciar o computador para aí ter efeito aqui, tá? Porque ó, se eu apertar F5, ó, agora ainda continua aqui com unidade de disco, Kingston e tal, né? Eu vou reiniciar o computador e vocês vão ver então que vai ter uma mudança aqui. O Kingston, né? Se eu clicar aqui, ó, em propriedades, for aqui em driver, né? Detalhes do driver, a gente vê que ele está aqui, ó, como Store Class, né, tal. A gente vai ver que vai modificar esse Kingston, vai lá para cima e vai numa outra categoria e aqui vai estar então como NVMe, tá? Então eu vou reiniciar agora o meu computador para mostrar para vocês essas alterações. E bem, voltando aqui, acabei de voltar, vamos agora abrir novamente aqui o gerenciador de dispositivos e eu quero mostrar para vocês agora então a mudança que a gente já percebe aqui de cara. Ó, como eu falei para vocês, unidade de disco. Só estou aqui com meus dois HDs, meu SSD aqui da Kingston sumiu daqui. E como eu falei para vocês, agora ele aparece aqui em discos de armazenamento, ó. Basta abrir aqui, então ele mudou. Caso você tenha só SSDs, né, no caso, ele vai até assumir essa unidade de disco aqui, porque isso aqui são discos mecânicos, né? Então ele não altera também, porque teve até uma outra pergunta lá, a pessoa questionando, se eu tiver HD também mecânico, HD antigo ali colocado no meu computador, eu vou ter algum problema? Então, aparentemente não, porque ele não altera aqui, né? Ele mantém aqui como unidades de disco ainda trabalhando com o driver antigo, o SCSI, né? E agora aqui ele já mudou então para discos de armazenamento, que vai funcionar como NVMe. Vamos lá, mostrar para vocês aqui, entrar em propriedades, vamos aqui em driver e olha só outra mudança, como eu falei para vocês, ó, antigamente aqui ele não estava marcando como NVMe Disk, agora já aparece aqui como NVMe Disk, então a gente vê que realmente teve uma alteração aqui, né, no computador. Mas agora eu vou fazer então com vocês aí o teste de benchmark, né, para a gente ver depois dessa mudança se mudou alguma coisa. E respondendo também a pergunta de quem questionou, e se eu quiser me arrepender e quiser voltar e tal, galera, é simplesmente entrar aqui, ó, registro, né? Entrar aqui no editor de registro. Você vai ver aqui, como eu falei, na pasta, vai selecionar aqui os três e vai dar um delete e confirmar e vai apagar essas chaves, tá? Cuidado só para não apagar essa chave padrão, que essa aqui é uma chave que já vem no Windows, tá? Então muito cuidado na hora de apagar. Apague somente as três ali que você acabou de incluir. Reinicie o computador e aqui ele vai voltar como estava antes, tá? Então essa é a forma de você desfazer, tá? Então tá dado a dica aí também. E vamos lá então, né? Porque tava me cobrando muito essa questão aí do benchmark. Eu não sou um cara que, para ser bem real, assim, que gosto de ficar nesse negócio de fazendo testes, benchmark e tal. Para mim, assim, se o computador está funcionando para o que eu preciso, está rápido, né? Tá me atendendo, eu não sou aquele bitolado que fico toda hora testando. Mas, obviamente, para ter um teste mais, né, ter mais sentido o vídeo aqui para o que eu estou mostrando para vocês. Então vamos lá. Esse aqui você abre, né? Você vai simplesmente clicar aqui em Start e agora, ó, ele vai começar a fazer então a parte aqui de leitura e a parte de gravação no disco. Então ele simula aqui, né, testes de leitura e de gravação, tá? E vai dando aqui então algumas pontuações aí de quanto deu a velocidade em megabits por segundo, né? Tanto de leitura quanto de gravação. E no final aqui ele dá um score pra gente. Então agora ele demora um pouco, tá? Eu vou fazer mais duas leituras aqui. E no final e logo mais aqui eu já trago para vocês então o print aqui de como ficou esses dois testes. Bom, e agora então vamos à hora da verdade, tá? Primeiro eu quero mostrar para vocês aqui do site aqui que eu li, né? O que aconteceu, isso no caso do rapaz aqui que fez o teste lá do site Notebook Check. Então, como ele falou aqui, no caso dele, ele falou que teve
um aumento de ganho na velocidade de 10 a 15%, né? Depois vocês leem a matéria, até essa matéria aqui está em inglês, eu só coloquei aqui para traduzir, mas eu vou deixar essa matéria aqui também na descrição. E ele colocou aqui, ó, como você pode ver na comparação do antes e depois do benchmark usando o ASSD, que é o mesmo benchmark que eu usei aqui, é possível obter um aumento de até 45% no desempenho de leitura sequencial, o que é significativamente superior aos números do Raise, que é um outro site alemão, né, desse relatório que ele mostrou aqui. Para a gravação, o aumento é de 15%. Vale ressaltar que os testes em 4K 64, que são esses testes aqui, também apresenta números maiores após a troca do driver, mas isso será mais relevante para servidores. Aliás, essas são métricas do meu disco rígido principal. Depois ele coloca aqui também do disco dele, esse aqui é o disco principal, que é de 512, né? Que é o mesmo disco que eu tenho aqui também. O meu também é PCI Express 4.0, está funcionando tudo a PCI Express 4.0. E o segundo dele aqui, né? Também tem um teste aqui que ele também teve ganhos, no caso, né? Só que no meu, eu já vou mostrar para vocês aqui que ficou diferente. Inclusive, eu não tive ganhos, eu tive perdas, né? Pois é, foi bem diferente aqui do que mostra no dele. Olha aqui, ó. O dele aqui, então, tem esses scores aqui que eu não entendi muito bem, né? Tem um score geral aqui, que ele coloca aqui, tá? Aqui ele mostra tudo bem a leitura, a escrita, né? Enfim, então basta de fazer uma análise aqui, realmente, ó, a leitura aqui de 2.465 foi para 3.576, e de escrita de 1.525 foi para 1.760, e no score geral aqui de 3.121 foi para 3.663, né? Como eu falei, não gosto muito desse negócio de benchmark, mas isso aí é uma análise que ele fez aqui. Agora vamos lá, vou mostrar para vocês a minha análise, né? Então, do antes, né, eu fiz aqui, tinha dado 2.998, esse é o teste 1, né, o antes 1, teste 1, e para a leitura, olha aqui, ó, no depois, foi para 2.833, ou seja, caiu. Se a gente olhar aqui, ó, basicamente, eu perdi em tudo, né, o que teve, aqui eu ganhei um pouco, né, de 42,75 foi para 42,97, aqui, né, aqui na verdade eu ganhei, ó, 1.178 no 4K, no teste 4K, aqui também teve um aumento, ó, de 1.946 foi para 2.000, porém aqui eu tive uma perda, mas, no score aqui geral, olha aqui, na verdade eu tive um pouco de ganho, sim, ó, né, no score geral eu tive aqui um pouco de ganho, ó, do 4.221, 4.264, né, então, esse foi os testes que eu fiz antes aqui, então teve um ganho mínimo aí, né, só que vamos olhar aqui, então, o próximo, o antes 2 e o depois 2, aí aqui eu tive perda, olha só, né, fiz um outro teste aqui, né, e aqui, ó, 2.989 foi para 2.934, como eu falei, assim, ele tem essas variantes e tal, né, de um para o outro, então, pode ser que talvez, no meu caso, não mudou nada, né, bem na real, né, assim, porque como eu falei, cada vez que se faz um teste do benchmark, ele dá um pouco de resultado diferente, mas aqui a gente vê que, ó, no score, né, ele estava 1.642, o depois 2 aqui foi para 1.577. Vamos voltar aqui, ó, no depois 1, só para a gente comparar. Ó, depois 1 aqui, ele tá ganhando. Então, o primeiro teste ainda que eu fiz, né? E eu fiz 3 testes depois que eu coloquei. Então, depois 1, depois 2 e depois 3. O outro teste, ele também acaba perdendo aqui, ó. Score geral 3.781, né? E vamos ver aqui no antes 1. Ó, então ele perde aqui para os dois, né? No terceiro teste que eu fiz, tá? Então eu acho que no meu caso aqui parece que não teve, né, grandes coisas, né? Alguns casos aqui eu perdi, né? E então eu acho que talvez, não sei se porque o meu computador aqui eu estou usando já o máximo possível, né? Para esse hardware aqui, então o processador é o mais top dessa categoria aqui para essa placa-mãe e tal, talvez ele tá tudo bem configurado, eu não sei porquê, né, exatamente, não sei dizer por que não teve esse ganho, mas no meu caso, galera, assim, eu
sinceramente, eu prefiro, né, esse aqui é meu computador principal, computador de trabalho, eu prefiro quando a Microsoft lança algo oficial, que pelo menos é algo assim, vamos dizer, tá mais garantido. Aqui foi um teste e tal, então eu não quero deixar dessa forma, eu quero voltar como estava, e é aquilo que eu falei para vocês. Então, ó, seleciona aqui, dou um delete, ó, ele vai perguntar aqui, confirmar, né, a exclusão, sim, ó lá, tá? Confirmar a exclusão do outro valor, e aqui, deletar também, delete, confirmar sim, só isso, né, só isso. Então, eu desfaço aí o que eu tinha feito anteriormente, tá? Que é para quem perguntou aí como desfazer, tá? Se a gente for aqui no gerenciador, ele possivelmente aqui vai continuar ainda daquela forma. Vamos ver aqui a unidade de disco, ainda tá aqui, ó, disco de armazenamento, né? Mas no momento que eu reiniciar agora meu computador, então esse Kingson aqui vai voltar para a unidade de disco, vai voltar como estava. Então esse foi o vídeo aí, eu acho mais esclarecedor para vocês. Ficou um vídeo longo, grande, mas eu queria mostrar aí bem detalhado para vocês, porque eu tive muita reclamação aí no vídeo anterior, né, que eu não tinha feito. Eu vou deixar vocês aí com o vídeo anterior, tá? Vocês vão ver que no vídeo anterior é o outro registro, né, que coloca ali, não tive modificações também. E, enfim, se quiser, façam testes aí. Como sempre falo, por conta e risco de vocês, né? Quando a gente sabe mexer em registro aí pode dar algum problema. Gosto de frisar isso para ninguém vir aqui nos comentários depois falar: ah, fiz isso e ferrou meu computador e tal. Então fique ciente dessas coisas. Então deixo vocês aí com o vídeo anterior. Valeu! Se inscreve aqui no canal se não é inscrito, clica no sino, compartilha e deixa um comentário, né, se você fez o teste aí, se houve realmente um ganho de performance para você. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.